Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jonas. Agora nós vamos começar aqui uma aula sobre Roma, sobre República Romana, para ser mais exato. O período da República Romana é caracterizado por alguns fatores, que é aquilo que vocês precisam guardar para o vestibular, tá? O primeiro fator é, sem dúvida alguma, a questão que a República é caracterizado pelo poder do Senado. O Senado que acreditava ter pouco poder durante o período monárquico romano. Embora eles escolhessem o rei, eles se sentiam desprestigiados por esses reis. Se o Senado é composto por patrícios, lembrando que havia lá, dentro da configuração social romana, havia patrícios, que eram o grupo dominante, dos latifundiários, daqueles que poderiam participar do Senado. Havia os clientes, que eram os protegidos desses patrícios. Havia os plebeus. Os plebeus eram também romanos, assim como os patrícios. E, a princípio, eram pequenos proprietários rurais, mas com o tempo foram se empobrecendo, e essa miséria que transformou os plebeus está inserida dentro do período republicano, tá? E é exatamente isso que vai fazer com que esse período seja um período de tensão. Para você entender a República, você tem que entender que há uma tensão entre patrícios e plebeus nesse período. E só para terminar o raciocínio, por fim havia os escravos, que era a base da produção, da sociedade também. É por isso que Marx e Engels, quando falam sobre modos de produção, coloca Roma e Grécia como modo de produção escravista, tá bom? Ou então, quem produzia mesmo eram os escravos. As magistraturas faziam parte também da política, Agora nós vamos trabalhar aqui como que funcionava a República Romana. Então tinha o Senado, que era a principal instituição republicana e que conduzia toda a política externa e interna. A principal magistratura era os cônsules, que muitos falam que faziam aquilo que nós hoje chamamos de poder executivo, Então, os cônsules eram dois, com mandato anual, eles controlavam toda a administração, o exército e participavam das reuniões no Senado. A partir das leis Licínia Sextia, em 376 a.C., um cônsule passou a ser plebeu. Isso aí, depois eu vou falar das leis, mas isso aí mostra toda a tensão que havia entre plebeus e patrícios nesse período. Além dos cônsules, nós temos os pretores, que cuidavam da justiça, os questores, que cuidavam das finanças, os edis, que cuidavam da manutenção pública, e os censores, que cuidavam do censo. As assembleias eram três. A centuriata, que ratificava as decisões do Senado, comandada por patrícios. A tribunícia, que eram as tribos originais que fundaram Roma. Então a tribunícia era formada por tribos tanto de patrícios quanto de plebeus, mas a maioria era dos patrícios. Inclusive, para que os patrícios tivessem o domínio, eles se utilizavam da lenda romana do surgimento de Remo e Rômulo, e segundo eles, os patrícios eram descendentes diretos dos irmãos responsáveis aí pela lenda da formação de Roma, tá? E os plebeus? Os plebeus ficavam com uma assembleia própria. Essa assembleia não tinha muita coisa que eles poderiam fazer. A partir de 286 a.C., eles passaram a poder fazer plebiscitos, que são essas consultas populares
que acabam se transformando em leis. Lembrando que os plebiscitos existem até hoje. Quando, por exemplo, tiver alguma questão no vestibular que fale sobre a herança romana para nós, este é um bom exemplo, tá? Mas a plebe também escolhia os tribunos da plebe. Isto é muito importante, porque os tribunos da plebe, eles, embora não pudessem participar ativamente do Senado, eles tinham poder de veto, ou seja, eles não votavam as leis. Entretanto, eles poderiam vetar as leis que eles acreditavam ser prejudiciais para a plebe. Tá? Os tribunos da plebe tinham muita relevância, então, para proteger a plebe dos malfeitos dos patrícios. Com o passar do tempo, começou-se a fazer leis dentro da República Romana. Inclusive, este é talvez o maior legado de Roma para nós. Tá? Um código judiciário que vai acabar influenciando todo o mundo contemporâneo, moderno, né? Desde a modernidade ocidental. Todo esse ocidente tem códigos de leis inspirados nos códigos romanos. O primeiro de todos foram as leis das 12 tábuas. Tem aí, olha, uma das tábuas. Na verdade, não eram 12 placas, né, de bronze fixadas nas paredes do Fórum Romano e que, de certa forma, vai limitar legalmente o poder dos patrícios. Por quê? Porque as leis escritas, elas são claras e elas não podem ser burladas, porque elas são públicas. Então, a lei das 12 tábuas é responsável por fazer com que as leis sejam públicas e de acesso a todos, tá? Então, em última instância, garantia uma igualdade jurídica entre patrícios e entre plebeus. Já a lei Canuleia, ela suspende a proibição de casamento entre plebeus e patrícios, tá? Até então era proibido patrícios e plebeus casarem por um simples motivo. Os patrícios queriam manter uma hegemonia social e econômica sobre os plebeus. Então, casar só entre patrícios era uma boa saída para isto. Tá? Então, a lei Canuleia, de certa forma, vai romper com essa ideia, embora os casamentos entre patrícios e plebeus fossem muito raros, tá? Mas agora permitido por leis. Já as leis Licínia Sistia, de 376 a.C., elas representam o fim da escravidão por dívida. Lembrando que durante a República há um processo de empobrecimento dos plebeus, tá? Após o início da expansão romana, e muitos se transformavam em escravos por dívidas. Em outras palavras, podemos dizer que as leis Licínia Sistia, ao proibir a escravidão por dívida, proibia a escravidão de plebeus. E como eu já disse lá anteriormente, quando eu falei dos tribunos da plebe, e quando eu falei também dos cônsules, me desculpa, um cônsule tinha que ser plebeu. Ou seja, de certa forma, embora os plebeus não participavam do Senado, eles passaram a ter participação política. Não sei se vocês conseguem notar, mas os patrícios foram cedendo um pouco, até mesmo porque havia muito problema com os plebeus. Não era porque eles eram bonzinhos que eles estavam cedendo. Mas o principal eles não cediam, que é o Senado. O Senado é a principal instituição. E nela os plebeus não entravam, tá?
E a história de Roma vai se modificar a partir da expansão territorial, tá? O que marca a expansão territorial? Guerras púnicas. Não pode se esquecer disto. O vestibular adora falar sobre a expansão romana. Então a expansão romana não começa no Império, e sim na República. As guerras púnicas, todos devem saber, foram as guerras contra Cartago. Cartago que dominava o Mediterrâneo. Quando você estuda lá história antiga oriental, você entra em contato com Cartago, que foi uma colônia dos fenícios no Mediterrâneo, tá? Para quem não sabe, Cartago, eu vou mostrar daqui a pouco o mapa da guerra, mas Cartago fica no norte da África. E a vitória romana sobre Cartago marca o domínio de Roma sobre o Mediterrâneo. Lembrando que o Mediterrâneo foi até as grandes navegações, lá no século XV, né, o principal ponto de acesso e de comunicação entre Europa, Ásia e África. Então, quem dominava o Mediterrâneo dominava o comércio desses três continentes. É por isso que as guerras púnicas são tão importantes para a história de Roma, porque ela marca o domínio de Roma sobre o Mediterrâneo, logo marca o domínio de Roma sobre o comércio europeu, asiático e africano. É muita coisa, né, gente? Aqui nós temos um mapa que mostra onde fica Cartago, olha lá, ó, na África, tá? Próximo da região da Sicília, tá? Que hoje pertence à Itália. Se você olhar ali, a princípio, Cartago dominava boa parte do norte da África, uma pequena parte da Península Ibérica, né? E ali perto do Estreito de Gibraltar, e as ilhas, as principais ilhas do Mediterrâneo, que era a Córcega, a Sicília e a Sardenha. Tá? Roma, então, vai entrar em confronto com Cartago e serão 3 guerras. Na primeira guerra, Roma vai conseguir tomar as ilhas, tá? Sicília, Córcega e Sardenha. Lembrando que hoje Sicília e Sardenha pertencem à Itália e a Córcega pertence à França, tá? Para quem não sabe. E foi lá que nasceu um dos principais nomes da história francesa, Napoleão Bonaparte. Também tem um livro muito bom do Alexandre Dumas, ou Dumas, né? Se a gente for falar em francês, né? O autor dos Três Mosqueteiros, tá? O Homem da Máscara de Ferro, Conde de Monte Cristo. Na minha infância eram meus livros favoritos, tá? Do Alexandre Dumas. Ele tem um livro chamado Irmãos Córcegas, tá? Os córcegos que são famosos por sua bravura, por sua, né, por sua vontade de lutar. Então, a Primeira Guerra, eles conseguiram fazer isto. Aí, na Segunda Guerra, o Aníbal, o grande general de Cartago, vai surpreender Roma. Dá para ver aí as flechinhas, tá, em azul. Eles vão fazer o quê? Em vez de lutar diretamente com Roma, passando para a Península Itálica, né, a partir da Sicília, o Aníbal vai dar a volta, entrar na região da Península Ibérica, passar pela região atual da França para chegar até Roma, tá? E isto vai fazer com que os romanos percam territórios tanto na Península Ibérica como na região da França. Porque Roma não esperava um ataque vindo por esta região, tá? Mas Roma vai reagir. Em vez de tentar retomar
os seus territórios na região da França e da Espanha atuais, Roma vai atacar diretamente Cartago na Terceira Guerra, tá? E assim vai destruir Cartago. E tem aqui, né, aquela história que todo mundo lembra, todo mundo fala, que após derrotar Cartago, o que Roma faz? Joga sal nas terras romanas para que nunca mais nasce nada nesta região, tá? Tudo bem, pessoal? Entenderam? Quais são as consequências da expansão? Aumenta-se as terras. Se aumenta-se as terras, quem vai controlar essas terras são os patrícios. A consequência disso é o aumento dos latifúndios, o empobrecimento dos plebeus, que não vão ganhar com a expansão territorial, e o aumento da escravidão de povos dominados. Tá? Além disto, vai ter um pequeno grupo de plebeus ricos, urbanos, que é uma coisa rara, que vai formar uma nova classe, a classe dos cavaleiros, tá? Ou homens novos. Então, com a maioria dos plebeus vão ficar cada vez mais pobres, cada vez numa situação pior na questão econômica. Mas uma pequena parte destes plebeus vão se aproveitar para se transformar em ricos comerciantes e fazer negócios em todo o território conquistado por Roma. Tá? Vocês têm que entender isso, porque o aluno às vezes fica, mas como que os plebeus empobreceram e surgiu uma nova classe de plebeus ricos? Uma minoria se aproveitou disso, que essa minoria já tinha dinheiro, não era como a maioria dos plebeus, então eles se aproveitaram disso para se transformar em grandes comerciantes, tá? Na República Romana. Obviamente, há um fortalecimento do exército, logo os generais romanos passam a se fortalecer, e nós vamos ver durante a crise da República que é exatamente desse fortalecimento dos generais que vai surgir a Guerra Civil, o primeiro e segundo triunvirato, e depois o fim da República e início do Império. Tá bom? E é lógico também há novos costumes. Os romanos entram em contato com outros povos. Embora haja uma tentativa de difusão cultural da cultura romana, né, uma imposição cultural de Roma, não tem como Roma só se impor e não adquirir nenhum costume desses povos dominados. Então, os romanos passam a ter costumes também de outros povos, tá bom? E agora vamos para o grande desfecho da República, a crise. Bom, a situação estava insustentável, né? A princípio, os plebeus estavam desesperados, cada vez mais pobres, sem a participação política que desejavam. E então, Tibério Graco foi escolhido, tá? Como um cônsul e vai propor a reforma agrária, tá? E isto vai cair muito mal, porque se vocês pararem para pensar, um dos problemas da expansão romana é o empobrecimento dos plebeus. Então, podemos dizer que os plebeus estavam passando fome, pessoal. Então, a reforma agrária era uma forma de acabar com os latifúndios e tentar diminuir o empobrecimento dos plebeus. Os patrícios não gostaram muito disso e foi assassinado. E assassinaram o Tibério Graco. 10 anos depois, o Caio Graco foi escolhido
para assumir o mesmo posto que o irmão, e ele criou a lei frumentária, que era para abaixar o preço do trigo para os plebeus e, de certa forma, até mesmo poder distribuir o trigo. Lembrando que o trigo é a base da alimentação dos romanos. Mais uma vez, então, mostrando aí todo o desespero dos plebeus e a fome. Ele foi reeleito e, depois de ser reeleito, tá, ele tentou se reeleger novamente e acabou perdendo e tentou um golpe de Estado e também foi morto como o seu irmão. Antigamente caía muito no vestibular os irmãos Gracos. Se cair os irmãos Gracos, o que você tem que colocar? O que vai ser perguntado? A questão da reforma agrária e a lei frumentária. Então você precisa guardar esses dois acontecimentos, tá? Hoje cai bem menos, tá? Caía muito mais lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, quando eu prestava vestibular, tá bom? E desta luta entre patrícios e plebeus vai surgir a Guerra Civil. A Guerra Civil que está relacionada ao fortalecimento dos generais, que é uma das consequências da expansão romana. Vocês entenderam como que é importante entender as consequências da expansão romana? Olha lá de novo, hein? Aumento da escravidão, latifúndios, empobrecimento dos plebeus, fortalecimento dos generais, surgimento dos cavaleiros e novos costumes. Toda a história da República Romana, depois disso, está condicionada a esses fatores. Então, vamos lá. Os generais se fortaleceram e surgiu aí o período da ditadura dentro da República. O primeiro ditador foi Mário, tá? Ele era o homem mais rico de Roma, mas ele tinha origem plebeia. Ele era um daqueles plebeus que se aproveitaram das expansões, tá? Ele vai criar um exército profissional para agradar os generais. E, ao mesmo tempo, podemos dizer, por ele ter uma origem plebeia, que ele pertencia ao Partido Popular, tá? Então, ele acabou com o poder do Senado e passou a governar de forma ditatorial. Até que Sila, do partido aristocrático, ou seja, de origem patrística. Patrística não, patrística é patrícia. Patrística é o período da filosofia, perdão, viu, pessoal? Então, ele, por ser um patrício, ele vai restaurar o poder do Senado, porém, o Senado servia ao ditador, que era ele. Então, ele também é um ditador, assim como Mário, tá? E ele vai atacar os plebeus, como? Reduzindo os poderes dos tribunos da plebe, tá? E é exatamente disto que vai surgir o... Gente, perdão, eu falei lá atrás que os irmãos Gracos eram cônsules, mas eles eram tribunos da plebe, perdão, tá? O Sila, então, eu acho que eu falei isso, né, se eu não me engano. O Sila, então, vai ficar no poder por 3 anos. Quando todos acreditavam que ele ia continuar no poder, ele simplesmente deixa o poder. Então fica um vácuo político. E aí os generais vão se aproveitarão, né, para formar o triunvirato. O primeiro triunvirato formado por 3 grandes generais. Crasso e Pompeu eram cônsules, tá? E o Crasso, por exemplo, tinha conseguido dominar a rebelião de Espartaco, onde 40.000 escravos romanos se rebelaram, liderados por Espartaco, tá? E ele conseguiu controlar isto. O Júlio César era sobrinho do Mário.
o ditador do Partido Popular. Ou seja, então Júlio César também tinha uma origem plebeia, tá? Ele também era um plebeu, mas ele era um plebeu, assim como seu tio, rico, tá? E ele era, neste período, o líder do Partido Popular. O Crasso já era velhinho, morreu. E o que vai acontecer? O Senado fica contra Júlio César, achando que Júlio César pode querer dominar tudo. E ele é um plebeu. Então, eles vão ficar contra Júlio César e a favor de Pompeu. Mas Júlio César vai derrotar Pompeu e vai passar a governar de forma ditatorial, tá? Por mais de uma década, Júlio César governará Roma de forma ditatorial durante a República. Por que eu estou falando isto? Porque as pessoas chamam Júlio César de imperador. Na verdade, Júlio César, tá errado ali agora que eu vi o acento no César, né? Júlio César, não, no primeiro, o segundo tá certo, né? Depois eu conserto aí o slide. O Júlio César não é imperador. Por que ele não é imperador? Por uma questão muito simples. Ele não está no império. Ele governa durante a República. E quem governa durante a República aos moldes do imperador, nós chamamos de ditadores, tá bom? E ele vai ser traído e vai ser morto no Senado. E aí, o que vai acontecer? Vai surgir o segundo triunvirato, com Otávio, que é sobrinho e herdeiro de Júlio César, Lépido, que é o comandante da cavalaria de Júlio César, e o Marco Antônio, que é um hábil general romano. Ou seja, pessoal, agora o segundo triunvirato é formado por apoiadores de Júlio César, o que mostra que os patrícios e o Senado estava prestes a serem derrotados, tá? E é exatamente o que vai acontecer, tá? O Otávio Augusto, depois conhecido como Otávio Augusto, né, o Otávio, vai derrotar os outros membros do triunvirato e vai acabar com a República, formando aquilo que ficou conhecido na história como Império Romano. Interessante aqui, o Império Romano, então, não foi formado por patrícios. O Império Romano é uma consequência do poder dos patrícios e da luta dos plebeus. E esses plebeus mais ricos, né, que são raros, mas que existiam, vão conseguir derrotar os patrícios e acabar com a República a partir de Otávio, que é sobrinho de Júlio César, que por sua vez era sobrinho de Mário, tá? Então, a história de Roma, da republicana, acaba-se aqui. Eu espero que tenham gostado, tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço do professor Jonas.